Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, estamos na belíssima cidade do Porto e hoje vamos andar na rua a fazer perguntas às pessoas para saber o que é que elas acham da ideia de emigrar. Os medos, outras perguntas que também achei bastante interessantes, por isso não percam, fiquem por aí e não se esqueçam, deem aqui um suporte ao canal do vosso boy, subscrevam o canal, deixem comentários com os próximos vídeos, o que é que vocês gostavam de ver do canal, porque isso ajuda muito no nosso crescimento. You already know who it is, baby. Antes de mais, é um prazer, muito obrigado por teres concordado aqui a aparecer no nosso vídeo. Como é que te chamas? Dimitri. Dimitri? Sim. Ah, muito bem. E és de onde, Dimitri? Moçambique, Matola. Então, basicamente, Dimitri, o que eu queria te fazer, eu queria fazer uma pergunta que é: qual seria o teu maior medo se tu emigrasses amanhã? Sendo que provavelmente já vieste de Moçambique para aqui, sim, mas imagina que há um país no mundo que tu gostarias mesmo muito de emigrar. E eu gostava de saber qual é que seria o teu maior medo se tu emigrasses amanhã para esse sítio. Eu acredito que já não tenho medo. Okay. Não tenho medo porque só da decisão que eu tomei de vir sozinho para cá foi um desbloqueio mesmo total. Desbloqueio, já não tenho medo. Tenho tendência mesmo de ir para vários países, já não tenho medo. Ok, isso é muito bom. Eu acho que muitas das vezes, sabes, eu sou nascido e criado aqui em Portugal, mas eu acho que a minha geração tem muito esse medo, sabes, de arriscar, sair daqui e procurar uma vida melhor num país diferente, seja na Europa, nas Américas, mesmo na Ásia, ou seja onde for. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é: quanto é que, por exemplo, qual é que seria o país que tu gostarias mesmo de emigrar e talvez tentar fazer uma vida lá? Suíça e Estados Unidos. Ok, muito bem. E o que é que te impede de ir para a Suíça, Dimitri? Agora acabo de adquirir o documento daqui e ainda estou a fazer conexões. Ok. Estou a fazer conexões. Bom, eu não sei se tu sabes, eu sou criador de conteúdo da Suíça, moro na Suíça há 3 anos e é exatamente isso que eu vim fazer aqui na rua, perguntar às pessoas, por exemplo, qual é que é o país que gostariam de emigrar e qual é que seria a maior dúvida dessas pessoas nesses mesmos países. Relativamente à Suíça que falaste no assunto, quanto é que tu achas que se paga de um seguro de saúde que é obrigatório na Suíça por mês? Ainda não procurei saber. Não procuraste saber? Não, ainda não. Ok, em média na Suíça paga-se por volta de 400 a 450 francos. Isto vai mais ou menos, pronto, não foge muito dos euros, é um bocadinho mais elevado. Se convertermos para euros deve chegar aos 460, 470 euros, estás a ver? E tenho uma outra questão, já agora, que é: quanto é que tu achas que por mês, garantidamente, tu conseguirias poupar na Suíça a trabalhar? 1.200 euros. Ok, é uma boa aposta. Eu não sei se tu sabes, a Suíça não tem salário mínimo nacional, ok? Mas por norma, maioritariamente, mesmo nos trabalhos que são pagos, vamos dizer, que são mal pagos, ok? Ganhas entre os 2.500 até os 3.500 francos. Isto se for agricultura, restauração, hotelaria, esses trabalhos que são de entrada mais fácil. Sim. Estás a ver? Prontos. E é isso, Dimitri. Quero-te agradecer imenso por teres concordado aqui. Mano, isto tem tantos turistas na rua que eu nem sei quem é que eu consigo abordar para poderem falar português ou poder falar outras línguas. Muito provavelmente, se isto continuar assim, vou ter que entrevistar outras pessoas mesmo que não falem português, porque está mesmo complicado. Antes de mais, como é que tu te chamas? José. És o José? É um prazer, José. E tu? Eu sou o Dinis. És o Dinis. Ora, muito prazer. Que idade é que vocês têm? 16 e 17. Ok. E eu tenho aqui algumas perguntas para vocês. Se um de vocês imigrasse amanhã, qual é que seria o vosso maior medo? Eu acho que ficar à parte dos meus amigos e da minha família, e às vezes as condições que eu posso encontrar no país não sejam muito melhores do que aqui e não valer muito a pena a imigração. É super válida essa preocupação e é uma das maiores preocupações de todas as pessoas. Então e tu, Dinis? É mesmo não ter dinheiro para me sustentar, não ter, por exemplo, ter que dormir na rua, não ter dinheiro para comer, ter que passar necessidades. Sabes que uma das maiores dúvidas que eu recebo nas minhas redes sociais normalmente é, por exemplo, as pessoas gostarem de emigrar já com um contrato, por exemplo, prometido ou algo do género. Eu até vos vou dar o meu exemplo. Eu, quando fui para a Suíça, uma das coisas que aconteceu foi que eu saí daqui de Portugal, tinha um contrato efetivo, tinha tudo segurinho, tudo direitinho, um bom ordenado e tudo, mas eu decidi arriscar. E o que é que aconteceu? Basicamente fui para a Suíça com um contrato e depois do primeiro mês fui despedido. Por isso, muitas das vezes esta garantia que nós procuramos antes de emigrarmos, infelizmente não é uma garantia, é apenas um pedaço de papel que nos diz ou que nos dá uma certa segurança que no fundo é falsa. Por isso,
Pessoas como vocês, pessoas como eu, que ainda somos jovens, aquilo que nós podemos fazer muitas das vezes é literalmente arriscarmos. Estás a perceber? O arriscar, por exemplo, o irmos e tentarmos e verificarmos se realmente vale a pena ou se não vale a pena. Como é óbvio, todas essas preocupações que vocês dois falaram são muito mais do que válidas. Mas tenho outra pergunta. Imagina, qual seria o país que vocês escolheriam para poder emigrar sem saberem muito acerca do país ou acerca das condições? Eu acho que dentro da Europa seria muito mais fácil, sendo cidadãos europeus. Gostava muito da Alemanha, por exemplo, por conexão da minha família lá, a Espanha, ou até mesmo a Suíça, por já ter amigos e condição, e já vi muitos vídeos e isso tudo, como é a condição da Suíça e isso tudo, e acho que é um país perfeito. E também acho que são 3 países com 3 boas opções, com uma qualidade de vida ligeiramente acima a de Portugal. Superior. E tu, Dinis, quais é que seriam os países ou o país que tu gostarias de Mas emigrar? gostava da Alemanha, pois, por exemplo, eu quero ser engenheiro e acho que lá potencializa muito isso. Sem dúvida. Valoriza muito. É assim, se formos a ver os dados estatísticos, a Alemanha é dos países que no mundo, e é mesmo a nível de factos históricos, é dos países no mundo com melhor formação a nível de engenharia, por isso estou 100% de acordo com vocês. E agora uma última pergunta, se vocês emigrassem para a Suíça, quanto é que vocês acham que garantidamente vocês conseguiriam poupar num mês? Assim, é relativo porque eu sei que na Suíça a oferta de habitação também é um bocado escassa, por culpa da grande imigração que se tem hoje em dia, mas esperava no mínimo assim 1000 francos ou 600, mas isso também depende muito do salário que eu for receber e da parte que eu conseguir salvar, não é? Da alimentação, mas claro que sendo imigrante sei que tenho que tentar ter menos custos, ou seja, às vezes não ostentar tanto com um carro ou ir comer sempre fora, ter um telemóvel de ponta e conseguir ter uma habitação e ter uma vida confortável e salvar dinheiro, que é para isso que serve a migração. Isso é um raciocínio extremamente bom para alguém com a tua idade, posso-te dizer. É curso de economia. É isso mesmo, mas é muito bom isso. Com a tua idade teres essas noções é extremamente importante, porque isso é meio caminho andado para que, seja na Suíça ou qualquer outro país no mundo, tu consigas ter sucesso financeiramente. Então e tu? Acho que a coisa, como eu já disse, a coisa que conseguimos poupar mais é se calhar ir a um jantar ou almoçar fora. Que para nós é muito normal, mas lá é um luxo, não é? Mas a nível de valores, por exemplo, quanto é que tu achas que minimamente tu conseguirias poupar se emigrasses sozinho para a Suíça? Não sei, 1000 francos, 600, 500. E são valores completamente reais. Isso são valores que qualquer jovem que emigra para a Suíça a trabalhar, como é óbvio, como tu disseste muito bem, fazendo um sacrifício grande no início, conseguem poupar facilmente. Como é óbvio, uma coisa que é muito importante, que eu também falo nos nossos vídeos e também falo nos nossos acompanhamentos com as pessoas que estão na Suíça, é a escolha da localização. Porque as localizações têm muito impacto financeiro. Exatamente, o Cantão de Zurique é super caro, entre outros. E depois também tens as cargas fiscais, que de cantão para cantão variam bastante. E é exatamente por causa disto que eu estou a entrevistar as pessoas na rua para dar mais noção de como é que as coisas funcionam na Suíça e também para vocês que estão desse lado, se vocês tiverem interesse e gostariam de saber mais, já sabem, não se esqueçam de seguir aqui o nosso canal, enviem-nos uma mensagem privada que teremos todo o gosto em vos ajudar, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Eu sinceramente acho que a minha geração principalmente tem bué medo de emigrar porque não existem garantias. E essas garantias são precisamente as coisas que nos dão aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é deixamos de ter uma aversão ao risco e garantidamente ganhamos uma perspectiva nova. Perspectiva essa que o dinheiro nunca, mas nunca vos vai poder dar, porque essa perspectiva a gente só ganha através de experiências. E sem experiências não há perspectiva, ficamos sempre na mesma, ficamos sempre com a mesma visão, sempre com a mesma mentalidade e é isso que muitas das vezes nos deixa na nossa zona de conforto e não nos permite crescer. Ora, muito bem, encontramos aqui um jovem que está bem vestido ainda para mais aqui na nossa querida cidade do Porto e vamos fazer aqui algumas perguntas que muitos de vocês têm feito no Instagram. Antes de mais, como é que tu te chamas? Bruno. Tu alguma vez pensaste em emigrar? Neste momento da tua vida ou outro ponto? Sim, estava a pensar em ir para fora trabalhar quando acabasse o curso, estou agora no primeiro ano para o segundo, quando acabasse o curso porque acho que há melhores chances para ganhar dinheiro e assim lá fora do que aqui em Portugal. Exatamente. Infelizmente, mediante as condições que nos encontramos em Portugal, financeiramente todos sabemos que é um bocado difícil mesmo com cursos podermos ter um bom sustento ou ganharmos aquilo que achamos que é o justo mediante o tempo que tiveste a estudar, não é? E diz-me uma coisa, por curiosidade, qual é que é o curso que tu estás a tirar? Engenharia Informática. Ainda para mais num curso desses. Então, qual é que foi o país, ou qual é que seria o país que tu gostarias de emigrar?
eu gostaria de emigrar ou para Estados Unidos, Inglaterra, Suíça ou para algum de Finlândia, Suécia, assim no norte da Europa. Ok. E tu tens algum tipo de informações acerca do país que falaste, por exemplo, como a Suíça? Tens algum tipo de informações de como é que funciona o sistema? Sei que recebem muito mais do que aqui em Portugal, também se gasta muito mais, mas que têm uma boa qualidade de vida e é por isso que gostaria de ir para lá para trabalhar. E diz-me outra coisa, quanto é que tu achas que uma pessoa com o teu curso já formado e até sem experiência na Suíça consegue tirar por mês? Estava à espera em uns 4.000 euros, se calhar não tenho a menor ideia. Eu posso dizer que 4.000 euros é mesmo super baixo para o curso que tu estás a tirar. Estamos a falar de 4.000 euros que se convertido para francos, isto dá menos de 3.900 ou talvez 3.950 francos por volta disso. E isso, em muitos dos sítios na Suíça, é o mínimo dos mínimos que tu podes ganhar. É o que ganha, por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção, uma pessoa que, literalmente um pedreiro, ou até algumas das pessoas que trabalham na restauração, ou até em hotelaria, se for, dependendo do sítio ou do setor ou até do cantão onde essas pessoas trabalham. Mas tenho outra questão, quanto é que tu achas que tu conseguirias, mesmo numa fase inicial, poupar na Suíça? Tipo, garantidamente, tipo, este valor eu tenho a certeza que eu, se estivesse a trabalhar sozinho, a morar sozinho, fosse num quarto, num estúdio, que tu tinhas a certeza que conseguias poupar. Garantidamente, e agora sabendo que 4.000 é mais ou menos o salário base, estava à espera de poupar uns 1.500 a 2.000, que acho que ficava bem. Sem dúvida alguma. Se morares num quarto então, podes aumentar isso exponencialmente. Mas é muito bom saber que tens esse pensamento, porque infelizmente Portugal temos as condições que temos e a culpa também é nossa porque somos nós que votamos nas pessoas que estão à frente do governo, não é? Por isso, mediante aquilo que a gente tem, é aquilo que temos que, é com isso que temos que funcionar. Uma última pergunta antes de irmos embora. Qual é que seria o teu maior medo se emigrasses já amanhã para a Suíça? Era chegar lá e não ter trabalho. Chegar lá sem saber, sabia falar inglês, mas não sabia falar francês ou alemão, que acho que é o que se fala na Suíça, e não ter trabalho. Na minha área, acho que é um bocado difícil não ter trabalho, mas há sempre o risco e estar lá assim um bocado desamparado. Acho que era o meu maior medo. Ok. E é exatamente por causa disso que nós acompanhamos as pessoas aqui, como este jovem, que teriam um interesse de ir para a Suíça, fornecendo informação, dando a realidade sem filtros, claro, nunca garantindo o trabalho ou mesmo até alojamento, mas a realidade é esta. Nós, com mais informação, temos a tendência a tomar decisões mais acertadas. Por isso, se tu és uma dessas pessoas e gostarias de saber mais sobre a Suíça, faz aqui como este jovem e segue o nosso canal, envia-nos uma mensagem privada que teremos todo o gosto em ajudar, ok? You already know who it is, baby. Então, quais é que seriam os países que tu gostarias de emigrar aqui na Europa? Sendo que já me disseste que vens da Colômbia, não é verdade? Acho que Portugal, sendo um país que é muito mais fácil para a migração, acho que acolhe melhor ao migrante e tem muita segurança, que acho que é importante para a migração. É muito importante essa parte, até porque eu tenho um amigo meu que emigrou agora para a Colômbia e a primeira coisa que ele me falou foi exatamente isso, que sentia falta de segurança. E como é que está a ser a tua experiência aqui em Portugal? Pronto, já vão ser 4 anos que estou em Portugal e acho incrível. Pronto, Porto é uma cidade hermosa e quanto ao contexto de segurança, de conseguir trabalhar também, de la recepção do mesmo português hacia o migrante é muito boa. Então já tenho experiência tipo, com portugueses brasileiros em muitos trabalhos e sempre ha sido uma boa acogida. Então me he sentido muito bem aqui na cidade. E consideras que Portugal é um país que te permite prosperar a longo prazo financeiramente e mesmo até profissionalmente? Profissionalmente sim, financeiramente acho que é um bocadinho, tipo, o ordenado básico é um bocadinho mais baixo, pero acho que tipo eso, a segurança é muito importante. La idea tampoco es que seas millonario, pero tener una buena calidad de vida. Y eso consigues, que también es importante ter, tipo, para conseguir alugar, comprar tu cena, salir a tomarte una cervecina, tener tipo las cenas básicas, consigues. Agora estamos a falar de ter muito dinheiro, já precisas de outro tipo de emprego. Eu sou cozinheiro e ali é um bocadinho... Sentes que existe, se calhar, uma desvalorização, uma pequena desvalorização no que toca a esse tipo de empregos aqui em Portugal? Achas que essas condições poderiam ser melhores? Acho que a média a nível Europa, em Portugal, é um bocadinho mais baixa. Tipo, Espanha e outros países, o ordenado é melhor.
mas também tem outras dificuldades, então ali há que compensar umas por outras. 50-50. Ok, meu amigo, agradeço-te imenso pelo teu testemunho. É sempre bom termos pessoas que são de fora a valorizar o nosso país. Muitas das vezes isso também me dá a perspectiva de que se calhar pessoas como eu ou nós imigrantes não valorizamos o nosso país assim tanto, mas a realidade é uma. Nós que nascemos nesta realidade e temos como padrão esta qualidade de vida e estas condições, também temos o direito de querer mais, de sentir que podemos ter mais e de trabalhar para podermos ter mais e sermos mais valorizados. Não há nenhum problema em sentirmos isso, não é verdade? Ora, estamos aqui então com o nosso mano Luís, apanhei-o aqui na rua para fazer umas perguntas, como vocês já sabem, sobre imigração. E então, Luís, antes de mais, que idade é que tu tens? 24. Tu alguma vez imaginaste a emigrar, sair de Portugal para procurar uma qualidade de vida melhor? Já pensei, claro, acho que isso passa pela cabeça de maior parte dos jovens de Portugal, porque cada vez mais está complicado criar vida, o pessoal quer fazer família, algumas pessoas. Opa, eu também gostava de criar família, mas como isto está, não sei se vai ser fácil em Portugal. Eu concordo completamente contigo, porque eu também tenho filhos e esse foi um dos motivos que me levou a sair de Portugal, foi por não poder dar a qualidade de vida que eu gostaria de dar aos meus filhos aqui em Portugal. E diz-me uma coisa, Luís, qual é que seria o país ou os países aqui no mundo ou na Europa que tu gostarias de experimentar emigrar ou arriscar? Ora, muito provavelmente, se calhar, Alemanha, França ou Luxemburgo. Okay. Acho que são os três países que mais boas referências tenho. Ok, e são ótimas referências, sem dúvida alguma. E diz-me uma coisa, se tu emigrasses já amanhã para qualquer um desses países, qual é que seria o teu maior medo? Seria privação de vários hobbies, várias coisas que eu faço em Portugal e que lá não tenho essa liberdade, entre aspas, de fazer mais à vontade. Claro que também não ia ter as pessoas que tenho aqui, não é? Família, estar longe de família, que obviamente que ia ser complicado. Mas, em traços gerais, ia ser um bom sacrifício para o meu futuro. Okay. Como tu estavas-me a dizer há bocado, tu não tens filhos, pois não, Luís? Não. E então nunca pensaste sequer visitar um desses países para poderes perceber se realmente valeria a pena tomares esse risco ou não? Claro que sim, obviamente que sim, porque é fundamental não ter ideias de cabeça quente, não é? É bom refletir um bocadinho antes e depois tomar essa decisão. Nunca se sabe o futuro. Acho que pensas de uma forma bastante coerente e além de mais que pensas com segurança, porque também não vale a pena arriscar, sendo que é para dares um passo atrás na tua vida. Contudo, estas experiências muitas das vezes também nos dão uma coisa que não é dinheiro que nos dá, que é perspectiva, não é verdade? E tenho uma última pergunta. Em qualquer um desses países que tu falaste, se tu tivesses que adivinhar quanto dinheiro é que tu conseguirias poupar por mês, quanto é que tu achas que conseguirias poupar? A viver sozinho na Alemanha, Luxemburgo ou até mesmo a Suíça, por exemplo, quanto é que achas que conseguirias poupar por mês? Eu tinha algumas perspectivas, algumas pessoas que me têm dito assim por alto valores. Nesta área onde eu estou, se eu for para essa área, por exemplo, na Suíça, poderia ganhar 6.000 francos, mas tirando o seguro de saúde, se tiver um carro, pronto, mas digamos que eu vou para lá só com casa e seguro de saúde, que é obrigatório. Talvez consiga poupar, talvez 3.000, 2.000, 3.000, o que não é nada mau, mas depois lá está, mais para a frente é carro, é filho talvez, são mais gastos, não é, mas faz parte. Mas claro que ia poupar muito mais do que estivesse aqui em Portugal, não é? Obviamente. Muito bem. E é por isso mesmo que nós estamos a fazer este vídeo, é para vos poder informar sobre as coisas e a perspectiva que as pessoas têm sobre a Suíça e outros países no mundo inteiro, porque infelizmente Portugal temos as condições que temos, que não nos permite se calhar sonhar tão alto, mas também compreendo o Luís que quando estamos na nossa zona de conforto, temos a família, os amigos, os nossos hobbies, também são algo que nos prende e isso também são coisas que não têm valor. Contudo, como vocês já sabem, se vocês gostariam de saber mais coisas sobre a Suíça, ok, aqui como o nosso amigo Luís, não hesitem, deixem nos comentários, enviem-nos uma mensagem privada, mas não se esqueçam, subscrevam aqui o nosso canal. Muito obrigado, Luís, mais uma vez. Este vídeo é patrocinado pela nossa comunidade Vida Fora. Se tu és alguém que gostavas de saber mais informações sobre a Suíça, estar em contacto com quem está na Suíça ou quem está no mesmo processo de ir de Portugal para a Suíça, este é o sítio certo para ti. Uma comunidade com mais de 1.600 membros, onde tens um chat de 24/7 horas aberto, onde tens suporte, tens pessoas que vos ajudam
ajudam com seguros de saúde, entre muitas outras coisas, até aulas de alemão e francês. Por isso, se tu és uma das pessoas que gostaria de saber mais sobre a Suíça e de como emigrar para a Suíça com informação e segurança, este é o sítio certo para ti. Comunidade Vida Fora, o link está na descrição e vamos continuar ao nosso vídeo. Meu caro amigo, como é que tu te chamas? Me chamo Levi, Diz-me uma coisa, que idade é que tu tens, Levi? tenho 22 anos. 22 anos? Isso. Pelo aquilo que eu percebi antes de começarmos a gravar, disseste-me que chegaste a Portugal recentemente, não é verdade? Sim, cheguei ontem. Muito bem. Diz-me uma coisa, tenho aqui algumas perguntas para ti em relação à questão da imigração. Qual é que é a coisa que mais te assusta ao vir do Brasil para Portugal, neste momento? Olha, é difícil dizer o que mais me assusta, é mais o confronto com o desconhecido, sabe? Porque eu nunca fiz isso antes, eu não tinha saído nem da casa dos meus pais. Então, essa experiência de viver num país novo, com coisas novas, cultura nova, ainda junto com a experiência de sair de casa pela primeira vez, é um mix de emoção mais do medo de pisar no desconhecido. Mas não tenho um medo específico de algo que as pessoas falem. Eu gosto de descobrir como são as coisas, sabe? É interessante um jovem como tu, com a tua idade, teres uma perspectiva dessas. Eu logo na primeira interação contigo consigo perceber que és alguém que gostas de aventura, mas ao mesmo tempo procuras provavelmente informação antes de ir para essa mesma aventura, não é? Perfeito, isso mesmo. Eu gosto sempre de dar uma pesquisada, mas eu não gosto de tomar a opinião dos outros como minha. Eu vejo para poder ter uma base, por exemplo, eu vou conhecer um ponto histórico, eu quero buscar entender sobre o que é o ponto histórico, o que tem lá, qual é a história dele, e poder depois ver com os meus próprios olhos. E diz-me uma coisa, o que é que te levou a escolher Portugal para esta tua primeira aventura a emigrar? Eu vou ser sincero, meu pai já tinha feito esse processo. Ele já mora aqui há 4 anos, então é mais pela facilidade e a abertura que Portugal pode me dar para poder visitar outros países da Europa. Porque se um dia eu conseguir legalizar aqui, tiver minhas documentações, eu posso visitar mais outros 28 países, não é isso? No espaço Schengen eu posso, portas abertas aqui dentro da Europa. Com passaporte brasileiro eu já consigo visitar muitos países, mas eu acredito que pela facilidade do meu pai já estar aqui, Portugal é o primeiro ponto perfeito. Ok. Fico muito contente em saber que pensas dessa maneira também. Mas diz-me outra coisa, qual é que seria um dos países ou os países que tu tens mais curiosidade em conhecer ou até tentar fazer uma vida aqui na Europa? Países aqui na Europa, eu diria que a Alemanha, porque eles são muito fortes na área que eu trabalho, eu sou do TI. Ok. Então a Alemanha seria um lugar muito bom, porém eu tenho que melhorar o meu alemão. Eu sei falar inglês, só que eu vi que lá eles utilizam muito o alemão como uma língua fixa. Então eu teria que melhorar o meu alemão. Agora, países que falam inglês, talvez eu moraria na Irlanda. Eu gosto do clima de lá, um clima meio opaco, meio triste, mas é legal. Eu gosto. És a primeira pessoa que me sugere a Irlanda por causa da questão meteorológica, sabias? É um lugar interessante, eu gosto dessa penumbra, sabe? A relação noite e dia que anda meio junto. Eu gosto disso, é um lugar que eu queria explorar com meus próprios olhos e um dia eu vou lá. Mas olha, também posso te dar uma sugestão. A Suíça, por exemplo, é um país que também é muito forte na área do TI e que inicialmente a parte do inglês facilita bastante. Contudo, eu sou sempre adepto que o idioma acaba por ser uma forte estrutura base para que a gente tenha uma longevidade profissional, para que consigas chegar mais longe e não só fazeres aquilo que tu gostas, como também te integrares na sociedade a fazeres aquilo que tu gostas. A Suíça poderia ser um ótimo país para ti, porque a parte do TI ou do IT, vamos assim dizer, na Suíça, principalmente em cantões como Zurique, apesar de ser um dos sítios mais caros na Europa, é também um dos pontos mais altos a nível de desenvolvimento tecnológico também. Nossa, eu não sabia dessa, eu vou dar uma olhada em Zurique. Ok. Melhorar também o currículo, né, porque ainda sou novo, é difícil conseguir vaga nesses lugares assim tão grande, então sempre um passo de cada vez, sempre melhorar a profissão, sem melhorar o currículo. Sem dúvida alguma. E outra coisa que também posso dizer, também para os nossos camaradas e irmãos brasileiros, é que o Brasil tem tratados com a Suíça, onde quem tem o passaporte do Brasil pode visitar a Suíça por 90 dias e até conduzir com carta de condução do Brasil na Suíça e poderem desfrutar de umas férias à maneira com a família. Provavelmente não sabias disso. Não sabia dessa, interessante, ó.
Suíça estava esperando. É isso mesmo. Olha, foi um prazer, agradeço-te imenso, ok? obrigado. E façam assim como este jovem que com esta idade tem esta perspectiva e esta maneira de olhar a vida e aventureiro, mas sempre com boas informações, que também é por isso que cá estamos. Por isso, se tu gostarias de saber mais sobre a Suíça, não hesites, envia-nos uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em te poder ajudar. You already know who it is, baby. Quero agradecer a toda a gente que ficou até ao final do vídeo, muito obrigado a todos vocês e, como eu tenho dito, deixem mais perguntas aí nos nossos comentários, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, porque assim ajudam-nos a crescer e ajudam-nos a levar mais informação a mais pessoas, que é e sempre será o objetivo do canal, além do entretenimento, como é óbvio. You already know who it is, baby.